Quase a melhor aula. Penúltimo. A melhor é a última sempre, né, cara? Não é a matéria, né, cara? É o momento, né? Depois desses 6 aulas, sexta-feira, galera. Bicho, tudo de bola. Não pode. Proibido de ficar triste agora. Ó, o negócio é o seguinte: calorimetria é uma parte da termologia. Dentro da termologia tinha termometria, que eram os termômetros, Celsius, Kelvin, Fahrenheit, certo? Tinha aquela história de calor. Sabe o que é calor? É energia térmica, hein? Vai do quente? Ou é condução, convecção, ou radiação, ou irradiação, tá correto? Irradiação tá correto. Condução principalmente nos... o calor é transmitido átomo a átomo. Convecção tem que ter fluido se movimentando. Movimento de massa. Irradiação, ondas eletromagnéticas, principalmente... Yes! Chamadas de ondas de calor. Muito bem. Tinha aquelas continhas de termometria que é bom sempre dar uma revisadinha, certo? Então volta e meia, passou um mesinho, faz uma de termômetro lá, tudo rapidinho, só para deixar na mente essa história. Só que agora a ideia já é outra, é calor que nós queremos medir, por isso calorimetria. E aí, galerinha, na verdade, a gente não vai medir nessa parte o calor fluindo, a gente vai medir a consequência do calor quando ele atingir o corpo. E aí a primeira coisa que a gente fez foi ir para o laboratório, pegamos um corpo, medíamos a quantidade de calor através de uma máquina chamada calorímetro e dividíamos pela variação. O que a gente percebeu é que para o mesmo corpo, dobrando a quantidade de calor, dobra a variação de temperatura. É intuitivo, né, gente? Quanto mais eu deixo o tempo no fogão, mais aumenta a temperatura. Se eu triplico a quantidade de calor, então esta divisão é uma constante para aquele corpo que eu estou estudando. E a gente chama essa constante de capacidade legal. Já que é calor, a gente está medindo em caloria, e aqui é grau Celsius. Então a capacidade térmica é de 20 calorias por grau Celsius. O que significa? Isso, 20 calorias por grau Celsius. Ótimo, pode tanto pensar daqui para cá quanto daqui para cá, não é mesmo? Para aumentar um grau eu tenho que jogar para esse corpo 20 calorias. Ou se eu jogo 20 calorias nesse corpo, é isso, tu viu? É só a relação energia-temperatura, não é uma ideia difícil. Mas a gente tem que fazer uma continha ou outra para se familiarizar. Fica à vontade, amigo. Chega um tempo que o corpo não consegue mais absorver calor. Que bonita a tua ideia, tu vê, tu já está indo lá no limite, né? Ó, ele está no estado sólido. Se eu começar a jogar calor, ele vai aceitar receber calor mudando a temperatura até uma certa faixa. De repente algo mágico acontece e ele se recusa a aumentar a temperatura. É o que nós vamos ver agora. Aí ele vai para outro estado físico. Chega uma hora que o material entra no estado físico chamado de estado de plasma. É um estado gasoso. E tu lembra do estado gasoso, né? É um estado gasoso que as moléculas estão tão agitadas que elas emitem luz. Então é o gás que brilha. As estrelas são um exemplo de plasma, né? Ali dentro tem plasma, certo? O fogo é plasma. Então chega uma hora que a temperatura é tão grande que a substância se desagrega e começa a brilhar. Mas tu pode continuar aumentando. E não existe limite superior para a temperatura, tecnicamente falando. Só limite inferior, o 0 Kelvin. Então os cálculos dos cientistas atualmente, quando eles pegam toda essa massa que é visível, né, dos satélites lá, as 140 bilhões de galáxias, com as suas 100 bilhões de estrelas, e na matemática tu coloca toda essa matéria num ponto menor que a cabeça de um alfinete. Isso é um absurdo, né, cara? Tu consegue imaginar essa viga de concreto espremida do tamanho disso aqui? E eu não consigo, cara, imaginar um objeto desse tamanho que tem aquela massa ali. Meu Deus! Agora tu imagina as 140 bilhões de galáxias, com 100 bilhões de estrelas, cada uma com 4 planetas, todas esmagadas num único ponto. Essa é a famosa teoria do... E parece um absurdo, mas ao que tudo indica, ela é a nossa melhor explicação do universo. Nessa hora, os cálculos dos cientistas indicam que a temperatura do universo, naquele lugar, naquele pontinho, era maior que trilhão de Kelvin. Então não existe limite para a temperatura superior, só inferior. Ótima colocação. Muito bonito. Galerinha, fala. A aurora boreal é plasma. Não precisa aquecer, aquele ali está morno no sol, não é pela temperatura que ele está emitindo, por isso que era luminescente, lembra? Era luminescente, fluorescente essa lâmpada, certo? Ela não precisa estar quente, basta que um campo elétrico, eletromagnético atinja ela da maneira
tá certo. Então, na verdade, os ventos solares, que são campos eletromagnéticos vindo do Sol, estimulam a atmosfera perto dos polos e aparecem aquelas cores bonitas. É quase uma lâmpada dessa. Já viu lâmpada dessa colorida? Dependendo do tipo de gás que tem ali dentro, sai uma cor diferente. Certo? Então, as vermelhas dessa aí é um gás diferente que tem lá dentro. As azuis é outro gás. E na aurora boreal, eu vou explicar. E na aurora boreal nós temos vários gases na atmosfera, né? No total tem bastante nitrogênio. Mas tem o ozônio nas partes superiores e tem diferentes composições gasosas dependendo da altura, né? Por isso dá aquelas cores bonitas na aurora boreal. Ventos solares, como tu perguntou, são partículas que vêm do Sol em altíssima velocidade e altíssima energia. Essas partículas elas fazem uma curva muito bonita e penetram nos polos da Terra, devido ao campo magnético da Terra. Mas é algo muito profundo, nós não precisamos só falar disso no final do ano, certo? Legal. Então no final do ano eu vou te explicar exatamente o que é a aurora boreal, certo? E te explicar que ela é um mau sinal. É um mau sinal, quer dizer que o Sol está cuspindo muita energia para a Terra, isso não é bom. Que se o Sol aumentasse 0,5% a energia que ele emite, a Terra fritaria. Se o Sol diminuir em 0,5% a energia que ele emite, a Terra congelaria. Ou seja, o coração do funcionamento do nosso sistema é o Sol. E ele aparentemente é um relógio suíço. Ele funciona com uma precisão absurda. Há alguns bilhões de anos ele já está assim estável. Mas se ele solta um punzinho aqui para a Terra mais forte, pode fritar os nossos satélites. E aí acaba as telecomunicações do dia para a noite. A Sky vai morrer do dia para a noite. E a internet vai parar do dia para a noite. E os transformadores de energia das hidrelétricas podem queimar do dia para a noite. E aí... ia parar até, ia ser um blackout total. Se uma ejeção de massa coronal, esse punzinho que o Sol dá, se ele virar para a Terra e passar pela Terra, pode romper inclusive os transformadores das hidrelétricas e termoelétricas. O problema é que esse transformador é um transformador de milhões de dólares e ele demora 3 anos para te entregar as 3 empresas que fabricam no mundo, a Fujitsu, a WEG, aqui a nossa WEG, e uma terceira, a LG, se não me engano são essas 3. Eu acho que é isso, Fujitsu, WEG e LG. São as únicas 3 empresas do mundo que fabricam esses mega transformadores. E eles já têm uma lista de espera de anos. Então se hoje o Brasil quiser comprar um mega transformador para fabricar uma nova hidrelétrica, por exemplo, ele tem que fazer um pedido para daqui a 3 anos o transformador chegar. Aí tu imagina se no mundo fritam todos os mega transformadores que existem. Tanta gente quer morrer em hospital, né? Muito bom, ia ser um pandemônio, a sociedade como nós conhecemos acabaria. Aí o que acontece? Japão, Estados Unidos, Europa, Inglaterra, eles têm de reserva alguns. Estão desligados da rede elétrica. Não, mas é que eles estão desligados da rede elétrica. Ele fritaria porque estaria ligado na rede elétrica. Entendeu? Tem a ver isso porque a hidrelétrica não funciona com capacidade total o tempo todo? Não, na verdade, é o contrário. A hidrelétrica ela tem uma super capacidade. Eu construí ela para ela ser além daquilo que eu preciso. Para na hora que precisar mais, eu não precisar construir outra. Eu só libero mais as comportas. Então, tu nunca fabrica uma hidrelétrica para já começar com 100%. Só se os engenheiros calcularam errado e tu não te antecipou. Que nem o apagão, lembra o apagão brasileiro? Os engenheiros do Brasil, né, os economistas, né, os administradores do Brasil mosquearam e não investiram em hidrelétricas, termoelétricas, ou seja lá o que for. E aí, de repente, o Brasil cresceu demais e aí as usinas não conseguiam mais dar conta. Aí a gente tinha que combinar para ligar menos lâmpada em casa, né? Para as indústrias continuarem trabalhando, para todo mundo poder tomar o banho, certo? É bem delicado. Mas então, isso não entra no blackout total, porque como as usinas não funcionam com capacidade total, ia queimar os transformadores que estavam funcionando, depois era só ligar o resto até... Bacana, mas aí, olha, bonita a tua ideia, garoto, parabéns. O problema é o seguinte, ó. Tem várias turbinas, por exemplo, Itaipu, 19 turbinas. Não é cada turbina tem um transformador. E mesmo que fosse 19 transformadores, eu não vou desligar uma turbina inteira. Eu deixo ela funcionando a 70%. A não ser que esteja no dia da manutenção. Aí eu desligo uma turbina e aumento o poder das outras. Mas via de regra, só países muito, muito ricos têm um transformador desse parado. Porque são milhões parados, entendeu? Eu poderia investir aquele milhões em outra coisa. Beleza? Bonita a tua ideia. Valeu. Muito bom. Galerinha, olha só. Vamos voltar aqui que a gente às vezes vai pro lado filosófico. Aqui, ó. Tudo bem essa ideia? Se eu jogar 40 calorias, o que acontece com o corpo hipotético? Se eu retiro 60 calorias, diminui 3 graus. Estamos entendendo? O problema é que só essa ideia não resolveu os problemas que apareceram. Porque na hora de a gente calcular a capacidade térmica de uma bactéria, fica difícil. Houve uma época que um iceberg do tamanho do estado de São Paulo se desprendeu do nosso polo, beleza? Do nosso polo que tem geleiras maiores. Qual é o polo que tem geleiras maiores? Não sei. Confesso que de cabeça não sei.
mas acho que é o sul, O né? Polo Norte é só geleira, mas o Polo Sul tem... É que pode desprender placas de gelo. De onde é que é? É no norte ou no sul? Acho que é no sul que pega uma corrente. Ótimo. Depois vocês conferem isso com o professor de geografia? Posso confiar em vocês? Vou cobrar na próxima aula, hein? Então, uma super geleira do tamanho do estado de São Paulo se desprendeu e saiu navegando pelos mares. Entendeu o que eu falei? Não foi do tamanho do estádio do São Paulo, é do estado. Santa Catarina, Paraná, estado de São Paulo. Imagina ele de gelo. Imagina que ele está conectado no continente, de repente ele parte e sai flutuando. Aconteceu. Há uns 10 anos atrás isso aconteceu. Tu acha que isso é um problema? Pô, pra quem tem um navio, né? Pra quem tem um navio e tá passeando de repente, opa, um acidente. Mas meu Deus, é um estado. Não dá pra desviar, né, cara? Concorda comigo? Então tu vê o perigo. Tu concorda que eu tenho que calcular quanto tempo ele vai demorar pra derreter? Porque sabendo quanto tempo ele vai demorar para derreter, eu consigo fazer o cálculo de quais navios vão ser perturbados pela presença desse mega iceberg. Dá para calcular a capacidade térmica desse mega iceberg? Com essa técnica, com essa ideia aqui? Não. Como é que eu vou pegar o iceberg, esquentar e medir a variação de temperatura do iceberg? É impossível, concorda comigo? Mas aí tu vai no teu freezer de casa, pega um pedacinho de gelo, que é o mesmo gelo do iceberg, faz a experiência com aquele pedacinho de gelo, e aí é só tu saber a massa do teu gelo e a massa do iceberg para tu corrigir, né? Concorda comigo? Foi por isso que nasceu a ideia de se esse é Czão, esse é Czinho, que é pegar a capacidade térmica do objeto e dividir pela... Se tu faz com um pedacinho de gelo na tua casa, tu tem um Czão pequeno e divide por uma massa pequena. E esse resultado vai ser o calor específico do gelo. Aí é só pelo satélite pegar a massa do iceberg estimada e multiplicar. Aí tu sabe a capacidade térmica do iceberg sem nunca ter tocado nele. Porra, física é foda, né, cara? Os caras dão um jeitinho na matemática e calculam o que antes era impossível. É muito bonito. Show de bola. Ó, o ninja ele trabalha bem com essa e com essa. Ele entende as duas. Mas, na maioria dos casos, tu só vai isolar uma substituindo a outra e vai usar só o que macete. Agora cuidado, gente, calor sensível é porque o calor está transformando isso, e tu sente temperatura. Opa, esquentou. Por isso que eu sinto esse calor sensível. No final da aula nós vimos que quando a gente mistura um corpo quente com um corpo frio, todo o calor que o quente perde, o frio ganha. Ganhar é positivo, perder? Negativo. Por isso que o princípio das trocas de calor, que é usado sempre que eu misturo coisa quente com coisa fria, é calor recebido mais calor perdido. Por que é mais e não menos? Porque o perdido já é menos. O perdido já vai aparecer menos ali, tá beleza? Aí vai ficar mais com menos, vai acabar ficando menos mesmo. E se tu bota menos, fica menos com menos, e aí fica mais, aí não vai funcionar, tá beleza? Princípio das trocas de calor, foi até aqui que nós chegamos, né? Foi. Eu até misturei um pouquinho de água fria com água quente. Hoje eu gostaria, não sei se vai dar tempo, porque é delicadinho a parte final ali. Eu gostaria de misturar gelo e água e te mostrar como é que acha a temperatura. E não te mostrar com o macete que tem por aí. Eu queria te mostrar calculando e pensando, cara. Eu queria pensar e calcular ao mesmo tempo ali. É a maneira bonita que a gente vai te deixar forte aí nessa área. Vamos lá? Agora olha o que acontece. Vamos para o laboratório para investigar as nossas ideias. Nós até agora sabemos que quanto mais calor o corpo recebe, maior a variação de temperatura. Concorda comigo? Show de bola. Então, beleza. Vou ligar o calorímetro e vou medir quanto calor jogou. E quanto mais calor eu jogo para o corpo, a temperatura dele? Lógico. Só que de repente, é tu que está lá no laboratório, está olhando com esses olhos que a terra de comer, o termômetro subindo. Tu olha o fogareiro ligado lá embaixo. Vai fazer na UFSC. Aí de repente, tu olha o termômetro, está igual. Passou um minuto, pô, o termômetro está igual. Dá a sensação de que quebrou o termômetro. Ô, professor, meu termômetro deu um problema, arruma outro. Claro, pega outro, bota lá, a mesma temperatura. Ah, o fogo apagou. Tu olha no fogareiro, o fogo aceso. Meu Deus, o fogo está aceso, está recebendo calor e a temperatura está constante. Parece um fenômeno sobrenatural. Mas na hora que tu olha para a substância que estás estudando, aí tu entende que uma parte dela começou a derreter. Ah, que alívio, não é um efeito paranormal. É que a partir desse momento, o calor que eu joguei para a substância parou de fazer as moléculas vibrarem mais. Começou a fazer as moléculas soltarem as mãozinhas umas das outras. Por isso começou a mudança. E aí, na hora que eu vejo que tudo derreteu,
Na hora que o último pedaço sólido derreteu, a temperatura volta a subir. Volta a subir. E tu fica feliz. Ah, óbvio, faz sentido. Mais calor, mais temperatura. E de repente, a temperatura para de subir. Antes tu achou que o termômetro estava quebrado, agora já estava esperando. Tá tranquilo. Tu olha para a substância, o que vai estar acontecendo? Começou a fazer bolinha. E depois que a última gotinha líquida se transforma em vapor, e aí vira uma massa de gás dentro da panelinha fechada, a temperatura volta a subir. Então este aí é o gráfico que tu veria em qualquer substância pura. Tu lembra disso da química? Tu viu ontem isso aí, né? Substância, entre aspas, né? Substância pura. Aí tu viu que tem a azeotrópica, né? Certo? Que é aquela que só varia o ponto de ebulição. Tem a eutética, que só varia o ponto de fusão, e aí o outro é constante. Tem as substâncias misturadas, que os patamares não são horizontais. Concorda comigo? Mas aqui na física é importante lembrar que toda substância pura, quando muda de estado físico, quem está constante? A temperatura. Isso! Toda substância pura, ao mudar de estado físico, permanece com a temperatura? Deixando claro que nós estamos considerando a pressão atmosférica. Tudo bem para vocês? Eu não estou aumentando nem diminuindo a minha pressão. É essa pressão que está atuando na gente agora. Que se eu alterar a pressão, aí a coisa muda de figura. Fala, Ribeiro. Como é que é? Pô, desculpa, cara, não entendi. Isso se ocorrer algum tipo de intubação com substância de reforma? Não, assim, ó, essa situação, ela vai ocorrer de qualquer forma. Se tu pegar glicerina pura, vai ter dois patamares no aquecimento da glicerina até ela virar vapor. Gasolina pura, álcool puro, água pura, vai ser sempre isso. Aí tu mistura glicerina com água, aí já vai dar dois patamarezinhos aqui, a temperatura vai ficar variando um pouquinho durante a fervura, certo? Na hora de baixar a temperatura. Ah, sim, na hora de abaixar pode acontecer alguns fenômenos, mas a gente já vai entrar em detalhe nesses detalhes aí. Valeu, garoto. Obrigado pela dica. Sim, depende do corpo a capacidade térmica. Então, se for, né, se estiver estudando lá uma massa de gelo, vai dar uma capacidade térmica. Se for uma massa de gelo maior, vai dar outra capacidade térmica. Em compensação, calor específico não depende do corpo, depende do material da sua. Cada substância tem a sua. Tem isso mesmo. É importante que o aluno tenha em mente, até para questões teóricas, que o Czão depende do corpo e o Czinho depende da substância. Ótima colocação. Pessoal, até agora nada demais. Vocês já sabiam dessa ideia da química, que durante a mudança do físico, a temperatura sobe para as substâncias. Estou considerando a pressão normal. Isso. Pressão normal, atmosférica, constante. Muito obrigado pela participação. Só tem um detalhe, né? Só tem um detalhe, ó. Aqui o que macete, show de bola. Mais calor, mais ΔT. Tranquilo? Nessa região, também. Beleza? Mais calor, mais ΔT. Até quando virou gás, não tem problema. Mais calor, mais ΔT. Só que nessas regiões onde a temperatura não mudou, isso aqui é lixo. Porque se eu vou calcular o ΔT, dá zero, né? A temperatura inicial era essa, a temperatura final é essa. Dá zero. E zero vezes qualquer coisa. O que macete me disse que o calor aqui foi zero, é verdade? Não, recebeu um monte de calor. Ou seja, essa equação ela é limitada. Ela só pode ser usada quando ocorre isso, ΔT, variação de temperatura. Show de bola. Vamos ter que ir para o laboratório para resolver essa história aqui. Vamos ter que ir para o laboratório para resolver essa charada aqui, ó. Porque com o que a gente viu até agora, aqueles patamares eu não sei calcular, não sei. Isso aí. É que a gente vai devagarzinho para a gente ir mostrando como é que foram criando as ideias, né, para a coisa surgir. A colega aqui também já falou, professor, isso aí tem cara de calor latente, com certeza. Eu só não vou lascar o que moleza aqui, para a galera que de repente ainda não se familiarizou com essa ideia, conseguir entender, agora eu sei como é que inventaram essa encrenca. Não estava na Bíblia, o homem inventou, bacana, saquei a ideia que fez ele inventar isso. É melhor a ciência, a gente entende melhor a ciência. Olha só, vou para o laboratório e vou usar uma substância aqui, ó, muito famosa para estudar o fenômeno. Eu vou usar gelo, parabéns. E não é qualquer gelo não. É um gelo que está quase derretendo. Zero graus Celsius. Era isso que eu queria que tu percebesse. Se o gelo tiver a menos 20, ele vai derreter? Não, né? Ele vai derreter se ele chegou a zero. Aí qualquer coisinha a mais de calor que ele recebe, ele começa a derreter.
E depois que esse gelo derreteu e virou uma pocinha d'água, logo que a última pedrinha de gelo derreteu, a última partícula de gelo derreteu, qual é a temperatura? 0. O gráfico deixou claro, ó. Começou a derreter, não é isso? Terminou de derreter e a temperatura era aquela. Nesse caso não era gelo, se fosse gelo estaria ali o patamar, né? Certo? Sei lá, era uma substância alienígena. Bom, olha só, nada demais até aqui, né? Tu concorda que houve calor nessa transformação? Houve, né? Se eu uso uma máquina que mede calor, eu posso relacionar quanto de calor foram. Se eu tivesse usado, por exemplo, meus queridos, 20 gramas de gelo, como eu já estudei isso várias vezes, eu sei de cabeça quanto de calor teria aqui, né? Então, para derreter essas 20 gramas de gelo que se transformaram em 20 gramas de água, ambos a não ter variação de temperatura, o calorímetro indicaria 1.600 calorias. Só que ciência a gente faz com uma experiência só. Se fossem 10 gramas, tá vendo? O teu coração já responde, cara, é 800. E se for 5 gramas, metade. E se for o dobro, 40 gramas, 3.200, tá vendo? Então eu não vou fazer as várias experiências, vamos deixar na faculdade. Mas eu percebi que a massa de substância que mudou de estado físico é proporcional à quantidade de calor que eu usei. Claro, né? Se eu quiser derreter mais gelo, eu preciso de mais energia. Faz sentido? Como os cientistas perceberam que tinha uma proporção, 40 era 3.200. 10 gramas de gelo derretendo era apenas... Aí eles, descobri como é que eu vou calcular o maldito patamar. Vou chamar essa minha invenção de calor específico. Poucas pessoas sabem que ele chama específico também. Latente. Cuidado, galera. O nome desta grandeza que eu vou inventar com vocês agora, que a gente chama de L, não é calor latente. É calor específico latente, beleza? É o L. E o que é esse calor específico latente? É pegar a quantidade de calor e dividir pela massa. Vamos calcular para essa substância que eu garanti vocês que era H2O, não é isso? Vamos ver para essa substância qual é o L de fusão, já que estava fundindo. Isso, pode ser o 1.600. Aí tu usa qual massa? Tem que ser condizente. 20. Corta. L de fusão para água. Isso é só para H2O, meus queridos. 160 por 2? 80 calorias por grama. Lembra que tu usava 80 já no passado? Show de bola? Então é assim que vai para o laboratório. Não está na Bíblia 80. O cara tem que ir para o laboratório e criar a ideia e medir. Quer dizer que se eu quiser derreter 1 grama de gelo, 80, quero derreter 2 gramas. Claro. Quero congelar 1 grama de gelo, de água. Retira 80, por isso é menos 80. Então, uma dica preciosa. Se no vestibular a gente fala o L de fusão, às vezes o cara provocativamente quer que tu use o L de solidificação da água. E aí ele vai te dar o 80. Só que como tu sabe que a ordem do calor é diferente, menos 80. Faz sentido, né, gente? Porque para derreter, para fundir, eu preciso jogar calor para a substância. Para solidificar, eu preciso retirar calor da substância. E como a natureza é conservativa, a ida e a volta tem que gastar a mesma energia, né? Então se aqui é mais 80, lá é... Quero ver se tu pegou a mãe. L de liquefação da água. Ou seja, transformar a água de gás para líquido. É menos 540 calorias por grama. Se eu te perguntasse, qual é o L de ebulição da água? Claro, né? É o contrário, mais 540 calorias por grama. Esse dado tu inventou, né, professor? Não. É um dado, é fato, isso é fato. Certo? Quer fazer uma colocaçãozinha? Show de bola. Só que aí é o seguinte, ó, quando eu inventei a fórmula, eu inventei ela nesse formato. Calor latente, calor específico latente é igual a quantidade de calor sobre a massa. Mas na hora de usar é mais gostoso assim, ó. Tá dividindo, passa. Por isso que a galera chama essa fórmula de quimolesa. Beleza? Ou quimole. Eu não gosto de quimole, eu prefiro quimolesa. Certo? Mas é pessoal. Tá errado. Isso aí. Ó, quimolesa. Olhando matematicamente, quimolesa ou quimacete, quem é mais fácil?
É, né? Menos incógnitas para se incomodar, né? No máximo é estar multiplicando, passa. É isso aí, não tem nada demais. Agora cuidado, gente, ó. O nome do L é calor específico latente. O nome desse Q é que é calor sensível. E na verdade é um nome curto, né? O nome total é quantidade de calor. Ah, desculpa, eu falei errado. Não é sensível, isso aqui não dá para sentir? Não muda a temperatura? Isso agora me confundi. Não, ó. O L é calor específico latente. E o Q é só calor latente. Tudo bem? Por que o E é específico, professor? Específico na física é quando é para cada grama do material. Ou seja, estou especificando que é para cada grama. Esse aqui eu não dividi pela massa? É específico. O Czinho eu dividi pela massa? Czinho aqui, ó. Dividir? Se eu dividir pela massa, eu chamo do quê? Tudo que é dividido pela massa, na física ganha o nome de? Específico. Tudo que depende da posição, chama-se? Latente. Potencial. É a aula passada, só queria ver se a galera tá ligada. Lembra que a posição é potencial? Lembrou? Era só uma pegadinha do malandro. Show de bola. Ó, o negócio é o seguinte. Te mostrei a ideia de calor latente, mas o mais bonito é fazer as contas, não tem jeito. Então vamos fazer um exemplo.